Ontem o Ronald Gimenez trouxe aqui a informação sobre a declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que afirmou que existe a possibilidade de o Lula vetar pelo menos alguns trechos do projeto que estende a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia brasileira até o final de 2027. Ele falou em vetar alguns trechos. Ora, se esses trechos compõem a essência do projeto, o projeto pode ficar inteiramente descaracterizado. Claro, vetos podem ser derrubados no Congresso Nacional. O Congresso, vale notar, talvez seja esse o ponto, incluiu um dispositivo que desonera prefeituras de municípios com até 142 mil habitantes. É claro que esse número não é aleatório, 142 mil habitantes. Na verdade, a Câmara queria estender para todos os municípios. Aí sim seria uma irresponsabilidade. Mas no Senado retomou-se esse teto, 142 mil habitantes, porque são exatamente os municípios que dependem de recursos externos, ou seja, dos estados e da União. São municípios pequenos, né? E com poucos recursos econômicos, pelo menos a maioria deles. Segundo o Padilha, o governo vai avaliar a constitucionalidade do texto. Ele disse que durante toda a tramitação, o líder do governo, que é o Jacques Wagner, fez questão de dizer que o conjunto daquelas medidas fere a Constituição. E aí, disse o Padilha, o próprio líder do governo no Senado disse que não existia compromisso com a sanção. O Padilha não entende nada do assunto. O Jacques Wagner também não é um doutor em assuntos constitucionais. A reação é pelo interesse que Haddad vê como necessidade urgente de aumentar a arrecadação e começando, claro, com a ideia de não perder a arrecadação. Nesse caso, seria aumentar, porque a desoneração já existia, ela já estava garantida por lei, por decisão do Congresso Nacional. O que chama a atenção é, primeiro, o que está acontecendo com o Fernando Haddad. O Haddad, que ontem até deu sinais de irritação na entrevista e tal. O Haddad, ele está sendo municiado por sua equipe com números muito preocupantes. E não é nem apenas a queda da arrecadação. O Haddad foi ao Lula para tentar explicar a queda na arrecadação, uma certa frustração com o que foi arrecadado no primeiro semestre, e o Lula, inclusive, recomendou que os líderes dos partidos ouvissem os argumentos do Haddad. Ao mesmo tempo em que o próprio Lula refuta a ideia de que o déficit zero é essencial. Deixou claro que não considera essencial. E o Haddad ontem reiterou que considera essencial. Essencial e mais do que isso. Talvez pelo nervosismo em que estava ali mergulhado momentaneamente, pela irritação, ele soltou a frase: enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver no ministério, enquanto eu for o ministro. E claro, também isso é recebido pelo país como uma indagação, não é? O Haddad, se for desautorizado em sua meta, pega o boné. A queda de braços que há entre ele e Rui Costa, ela pode produzir um evento como esse, né? Extremo, de alguém tão próximo do presidente, tão ligado ao Lula,
quadro do partido, escolhido pelo Lula para ser o candidato do partido em 18, alguém assim, à presidência, alguém assim sairia por causa de uma queda de braço, só porque é rotineiro em ministérios, né? Mas o que está irritando o Haddad não é o Rui Costa, não é o Lula pensar de maneira diferente, mas em nenhum momento dizendo que desautorizava o Haddad a perseguir essa meta, não é? O que está preocupando o Haddad são os números, não só porque a queda da receita, ela ocorreu em grande parte do mundo no primeiro semestre, inclusive nos Estados Unidos. Se tomarmos o primeiro semestre de 2023, a queda de arrecadação chegou a 14% nos Estados Unidos. É muita coisa. E se tomarmos 12 meses, 10% na queda de arrecadação nos Estados Unidos. Isso tem a ver, claro, com aquele inchaço artificial no PIB dos Estados Unidos provocado pela emissão de cheques para todo mundo para enfrentar a pandemia. Começou no governo Trump, prosseguiu no governo Biden. Assina cheque, assina cheque, assina cheque, manda dinheiro para esse pessoal consumir, para garantir que os negócios ficarão abertos. Era uma maneira de enfrentar os efeitos econômicos da pandemia. Isso, claro, provocou também um ambiente inflacionário. A inflação nos Estados Unidos chegou a 2 dígitos, né? E não é inédito, mas é raro. Já havia acontecido lá no governo Jimmy Carter, quando houve até, logo depois, no governo Reagan, a grande mudança feita pelo Paul Volcker, dirigindo o Banco Central. No Brasil, também houve auxílio emergencial, claro. Estamos falando de números muito menores, né? Numa comparação com os Estados Unidos, mas houve dinheiro injetado na economia. Algumas liberações pontuais de fundo de garantia, que já havia ocorrido antes, etc. Então, a preocupação com a queda da arrecadação, ela existe. O Haddad, desde janeiro, demonstra que essa é uma das suas prioridades. Ele quer arrecadar mais. Por isso as mudanças no CARF, por isso ele luta contra a desoneração na folha de pagamentos. Ele quer aumentar a arrecadação e atingir o déficit zero. Atenção, sempre lembrando, déficit primário. Primário, não é nominal. O déficit nominal, obviamente, não será zerado, porque aí entram os juros. E todo mês vencem títulos. Quando você projeta para 12 meses, o que é preciso honrar em títulos do Tesouro, em títulos do governo brasileiro, do Estado brasileiro, especificamente da União, porque esse fenômeno também ocorre em estados, é um número muito alto. Muito alto. O percentual em relação ao PIB, e aqui não estamos falando de dívida pública, mas de déficit. O déficit, se ele chega a 25%, é uma paulada. E se a dívida pública bate ali tete a tete com o PIB, ou supera o PIB, ou fica muito próximo, também é sinal de algo que pode ser administrado, mas não resolvido, não tem como pagar. E a pressão é muito grande. Porque quando você vai renovar os títulos, então, não vou pagar agora, vamos renovar. Só que, para você não receber agora, eu empurro esse troço, mas pago juros maiores. Então, em vez de receber agora, você vai receber esse título daqui a tanto tempo, porém com juros maiores. O sujeito faz as contas, bom, com juros maiores eu vou renovar, né? Eu vou readquirir esse título. E o governo não precisa resgatá-lo.
E aí vem os títulos do Tesouro Americano, porque a economia é um negócio extraordinário, né? Ela dá dribles na teoria que são formidáveis, porque ela tem N componentes, causas inesperadas de novos efeitos, de novos fenômenos. Então, nos Estados Unidos, o consumo foi lá em cima, os juros subiram porque a inflação também foi lá em cima, a inflação recuou, ela agora está comportada, e, no entanto, a economia continua tremendamente aquecida e isso faz com que o Banco Central continue dando sinais de que vai aumentar a taxa de juros, que já é muito alta. Quando ela está entre 5% e 6%, para os padrões americanos é muito alta. E ela está. Eles têm uma faixa, né, na taxa de juros básica. E isso atrai dinheiro do mundo inteiro. Gente que se refugia em títulos do Tesouro Americano. Ou seja, empresta dinheiro para o governo americano. Sabe quem mais empresta dinheiro para o governo americano? A China. A China tem trilhões de dólares em títulos. O maior devedor externo do Brasil são os Estados Unidos. O Brasil é credor dos Estados Unidos. O Brasil é hoje o quarto maior credor dos Estados Unidos. Só que esse interesse pelo título do Tesouro Americano faz com que muita gente não queira adquirir títulos do Tesouro Brasileiro e nem renovar a aquisição de um título, que era o resgate. E é muito dinheiro. E cada vez, por isso que a Selic é um problema gravíssimo, que quando a Selic sobe meio ponto, isso provoca um aumento gigantesco na dívida pública. E claro, com efeito sobre a relação déficit-superávit. Superávit primário, tudo bem, é o que você arrecada menos as despesas obrigatórias. Agora, o nominal não. O nominal inclui os juros que precisam ser pagos e os títulos que têm de ser resgatados. E aí? Então o Haddad está desesperado por aumentar a arrecadação. Mas aí entra uma questão interessante. O que provoca desonerar a folha de 17 setores, que hoje empregam cerca de 9 milhões de pessoas. Tomara, em dezembro de 27, esses 17 setores estejam empregando 15 milhões de pessoas, em vez de 9. Mas hoje são 9 milhões de pessoas. Mesmo que a desoneração não produza novas vagas nesses setores, porque, claro, novas vagas dependem de N circunstâncias, né? Mais demanda, mercado mais aquecido, enfim. Para que você abra a vaga, o negócio tem de estar em expansão. Mas a desoneração é uma barreira contra a diminuição de vagas, contra demissões, contra fechamento de vagas. E se houver reoneração, haverá demissões. Porque nós estamos falando de custo de pagar salário. Quanto custa pagar o salário? A folha de pagamentos. Ou seja, aquilo incide diretamente sobre emprego. E as empresas não vão pensar em diminuir margem de lucro. Como é que eu pelo menos mantenho margem de lucro? Eu vou reduzir aquilo que provoca uma taxação que está reduzindo a minha margem de lucro. Eu vou mandar embora. 9 milhões. Se 10% perdem o emprego por causa de uma reoneração, estamos falando em números redondos, né, ou arredondados, de 900 mil pessoas. Um exército. E aí, pressão sobre o caixa do governo.
seguro-desemprego. É pressão. Custos sociais. Menos consumo. O cara está desempregado. Ele vai reduzir drasticamente o consumo até arrumar outro emprego. E se não for um emprego com o mesmo nível de salário, ele vai continuar consumindo menos. Menos consumo no comércio significa menos demanda à indústria. A indústria é menos demandada, produzirá menos. Isso provocará desemprego na indústria, porque se ela vender menos, se ela produzir menos, ela vai demitir, o comércio vai demitir, o setor de serviços será atingido, porque as pessoas com menos dinheiro procurarão menos diversos serviços. Eu não estou nem entrando no óbvio impacto social, mas no impacto econômico. E especificamente no impacto financeiro do governo. Porque o governo, o que ele arrecada? Ele arrecada em cima do que a sociedade produz e consome. Tudo que a sociedade produz e consome, o governo pega a parte dele. E com todas as derivações de produzir e consumir. Todas as operações financeiras, etc., mas que derivam desses dois grandes movimentos. A produção, que visa atender ao consumo. Visa ao atendimento do consumo. E o consumo, que está diretamente ligado à renda, claro. Um país de renda baixa, renda média baixa, salários baixos. Se você tem um evento que produza desemprego, você vai achatar ainda mais a renda, o salário médio e o consumo. E mais gente desempregada leva a economia a oferecer salários mais baixos. Entramos no círculo de efeitos negativos sobre a economia. Resultado, lá na frente, estados, municípios e a União arrecadarão menos. Porque a sociedade estará consumindo e produzindo menos. E, ao mesmo tempo, a população crescendo, ainda que não são números muito expansivos, né? Mas a população está crescendo. A relação entre os que morrem e os que nascem, ela continua positiva, nasce mais gente. Há países em que isso se inverteu. É um problema contratado para daqui a pouco. Mas no Brasil ainda há uma relação positiva, e haverá por um bom tempo. E essas pessoas também estão demandando coisas. Elas chegam e logo depois estão demandando creches, hospitais, escolas. Então não há a menor dúvida, programas assistenciais, não há a menor dúvida que o governo perde com qualquer fenômeno que afete significativamente produção e consumo. Mas claro, a visão é para o imediato. Eu preciso aumentar a arrecadação para buscar o déficit zero, que não está sobre os ombros do Haddad, colocados por qualquer promessa eleitoral. O presidente da República, ou seja, quem o escolheu para ser ministro, não está exigindo dele déficit zero. Pelo contrário, discursa contra o déficit zero. Há setores que estão cobrando, aliás, com muito espaço na televisão, no rádio, na internet, nos jornais. Aliás, tem gente já dizendo, poxa, mas foi mudar agora. Não, ele não mudou nada. Ele continua falando em déficit zero. Pode até não alcançar, mas não podia mudar a meta. Ele não mudou. Mas ele assumiu esse compromisso, imaginando, claro, que seria realizável, e está vendo que a dificuldade é enorme. São muitos os compromissos a serem honrados, com títulos do Tesouro, dívida, juro de dívida, serviço da dívida, gastos correntes.
A necessidade de atender às normas fiscais, inclusive em 24, com normas bem melhores do que o famigerado teto de gastos, a indecência chamada teto de gastos, a armadilha chamada teto de gastos, finalmente atirada pela janela, mas, embora melhor, mantém alguns nortes daquela aberração de que o país está se livrando. Mas o que chama a atenção é que isso é o efeito imediato. Pode aumentar a arrecadação, mas qual o efeito socioeconômico? Qual o efeito para o trabalhador? As empresas manterão margem de lucro. O governo tenta manter a arrecadação e o trabalhador. E no Congresso, quando a pergunta é feita, mas espera aí, por que vocês não resolvem definitivamente o problema? Encerrem a possibilidade de se cobrar imposto, de se taxar folha de pagamento, de se taxar salário, de se taxar emprego. Não, nós conseguimos jogar para dezembro de 27. Espera aí, não se trata de desoneração, é preciso acabar com essa possibilidade, esse conceito errado que tem o trabalhador como vítima. E o governo, quer dizer, nem aquele reformismo que está longe lá dos teóricos genuínos do reformismo e que, por sua vez, deixaram ideias muito boas, mas que depois a realidade econômica mostrou que tem prazo de validade, como a própria social-democracia. Mas o reformismo, que já era completamente distinto, um oceano de distância para Kautsky, para Bernstein, longe disso, um reformismo de superfície. Agora nem isso. Quando é que alguém do governo vai lá no Congresso? Não é o Padilha que conversa com o Congresso? Não é o Rui Costa que conversa com o Congresso? Quando é que alguém vai lá para dizer o seguinte: precisamos mudar a legislação trabalhista? A reforma foi criminosa contra os trabalhadores. Arrancou direitos. E agora virou norma inequívoca no Supremo a ideia de que o negociado é o negociado e o legislado que vá para debaixo da mesa. Interessa o negociado, não importa as condições da negociação, não importa o nível de força de cada lado na negociação. Importa a negociação. E tudo está coberto pela ideia de que a terceirização, a pejotização são universais e intocáveis. Essa é a ideia vigente no Supremo. E os tribunais do trabalho tentando resistir, tentando encontrar brechas. E aí desautorizados em seguida. Quando é que o governo vai ao Congresso dizer mudemos isso? Mas não tem maioria, a maioria vai ser contra, é verdade. Então vá às ruas. Não há uma palavra, uma tentativa de mobilização. Há coisas que não mobilizam. E aí vale quem tem maioria no Congresso. Há coisas que mobilizam. Coisas que interessam ao trabalhador. Mobilizam. Não há um movimento nessa direção. O Luiz Marinho tenta ali, não é? Solitário, discursos cada vez com menos espaço na mídia. Mas ele tenta, ele menciona, ele fala, ele cita a OIT, ele cita a necessidade de fazer uma revisão daquela reforma que, junto com a Previdenciária, atingiram mais duramente os mais pobres desse país e, portanto, a maioria. Nenhuma mobilização. Estão preocupados com a arrecadação? Claro que é uma preocupação legítima. Até porque não é arrecadação para o bolso deles. É para que a União cumpra seus compromissos.
Mas quais compromissos são prioritários? Com o sistema financeiro? Então, nenhuma palavra a respeito da reforma da Previdência. Pelo contrário, o Haddad já disse que logo tem de sair outra. E, obviamente, ela não será na direção oposta da última. Ela aprofundará a última. Lamentavelmente. Nenhuma palavra sobre a legislação do trabalho. Pode não conseguir, mas nada. Nenhum esforço, nenhuma tentativa de mobilização, nem discurso na porta das fábricas, nem tentativa de mobilização de sindicatos, nenhuma tentativa de levar o assunto à sociedade brasileira, mostrando ponto a ponto o quanto ela perdeu. Nada. Tá tudo bem. Vamos aumentar a arrecadação e fazer reforma de superfície. É isso? Então, e a geral? É o judiciário, é o executivo, é o legislativo. Que brigam por mais poder, por mais influência. Às vezes tentando subjugar o outro poder. Mas o Estado não perde sua natureza. Não perde sua natureza de grande defensor e responsável pela manutenção das coisas como elas estão. E estão piorando. Meu caro Ronald Gimenez.